Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos Seu Futuro desta semana. Hoje estamos na Escola Politécnica e a nossa pauta é a sustentabilidade na construção civil. E a nossa convidada é a professora Carolina Rocha Carvalho. Professora, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, Denise. Professora, a construção civil é um setor que é responsável por 40% do consumo de energia, além de toda a geração de resíduos que provoca, né? A sustentabilidade na construção civil tem sido, e há um bom tempo já, né? Ela tem sido uma pauta bem relevante atualmente. Sim. Durante a construção civil, ela já é responsável pela geração de resíduos. E depois do edifício pronto, quando as pessoas vão morar, elas ainda continuam utilizando energia e água para o edifício funcionar, para elas conseguirem viver, trabalhar e exercer suas funções. E ele continua consumindo muita energia. E quanto melhor as edificações, melhor os projetos e as tecnologias e o que a gente aplicar numa edificação, menos ela vai demandar de energia e de água. Esse desafio, né, para buscar sustentabilidade, para a gente trabalhar, porque a gente sabe que é necessário, né? Todos os países precisam da construção civil, precisa se desenvolver, mas também todos os setores são responsáveis por essas questões de sustentabilidade também? É um desafio de todos? É um desafio de todos. A gente fala muito de materiais, de construção, de tecnologia da construção e do uso, né, do funcionamento. Eu tive mês passado na Expo Revestir, que foi em São Paulo, e o que me chamou a atenção foi diversas empresas, alguma coisa sobre aproveitamento de resíduos. Então, esse piso, tantos % veio de resíduos de fábrica. O outro, então, tinha vários, além dos materiais, tinha a Deca, Docol e outras empresas que consomem, né, disponibilizam serviços de água, né, torneira, a pia da cozinha, do banheiro, vaso sanitário, chuveiro, todas com algum sistema de controle para não gastar excessivamente. Então, está todo mundo preocupado. Então, na feira que teve mês passado, já se falava muito nisso. Então, não é só a construção, é também a construção. Sim, começa na construção, mas também tem toda aquela questão do morar, né, do lar. A vida útil da edificação, porque a edificação vai durar por muitos anos. E ela vai ficar lá consumindo água e energia. E a gente fala muito da redução disso. Tanto da redução quanto da geração própria, né? Então, se fala muito de fotovoltaica também. Tem que gerar energia, mas não é só gerar, eu tenho que reduzir o meu consumo e tenho que gerar também. Mas se a minha edificação está mal projetada, mal executada, eu vou ter muitos problemas e eu vou ter que usar ar-condicionado, lâmpada, para compensar uma edificação ruim. Então está tudo muito interligado, né? E o que se pode falar aí, né, para projetar, né, obras mais conscientes, né, pensando nessa questão da sustentabilidade? Qual que é o caminho? O que se deve buscar? A gente sempre fala muito da nossa adequação climática. Então eu precisaria estudar o clima para projetar de uma forma coerente. Então, o que a gente tem visto muito na nossa cidade, aqui na nossa região, são muitos prédios envidraçados. Então, o vidro ele é um material que ele acaba promovendo o aquecimento e para um país de clima frio ele é muito bem-vindo, porque ele está promovendo o aquecimento, eu vou precisar menos de aquecedor. Só que aqui a gente está num país quente. E aí a nossa estratégia deveria ser exatamente o oposto. Eu tentar sombrear esses lugares e não deixar entrar sol. E como faz isso, professora? É mais complexo, não é tão simples. Então a gente estuda o clima, estuda a orientação solar, o sol, a gente sabe onde que ele vai nascer, qual que é a altura, quais são os ângulos, né? Então a gente consegue projetar elementos que promovam a sombra. E eu sempre preciso ir alinhando as coisas, né? Então como que vai ser, mas não é só eu pegar e encher de elementos que daqui a pouco vai gerar manutenção. Eu tenho que pensar na vida útil, então ele tem que gerar menos manutenção, ele tem que promover menos calor, então a gente tem que ir juntando uma série de profissões e de materiais e de tecnologias e de tudo para fazer com que a edificação funcione de uma forma mais coerente. Mas basicamente a gente começa estudando o clima. Então, como que é o nosso clima? O que a gente precisaria? Tem várias estratégias que já foram levantadas, né, em pesquisas científicas para destacar a importância da adequação climática, né, para todas as edificações. E aí que existe também todo o desenvolvimento tecnológico para atender com o surgimento de novos materiais também. O que existe nesse sentido? Existem muitos materiais, por exemplo, assim, vamos pensar numa edificação, ela vai servir como um abrigo. E a maior parte da vida a gente passa dentro de uma edificação. Então, o que fecha o que é dentro do que é fora? Né? Para a gente não estar exposto ao clima, o que vai fechar são as paredes, a cobertura, tipo de vidro. Então, começa a ter uma série de elementos que vão separar o que é dentro e o que é fora. Esses
esses componentes, a gente estuda parede para transmitir menos calor, o tipo de tinta que dá para pintar, então tem tintas específicas, tem vidro especial que reduz a incidência da radiação, eu tenho prolongamentos, elementos metálicos que eu posso colocar na minha fachada, eu posso prolongar, criar marquises, elementos na horizontal. Então, a gente pode mexer no telhado, tem muitos hoje em dia se fala muito de telhado verde, de floreira, de uma série de elementos. Então, a gente consegue ir aplicando alguns elementos como estratégias de projeto, para que a edificação demande menos energia. E esse é um trabalho que me parece que precisa ser multiprofissional também, né? Porque é o engenheiro, é o arquiteto, são os designers. Como é que é esse trabalho aí coletivo? A gente trabalha muito de forma coletiva, né? Então, trabalhando sempre numa edificação, basicamente o arquiteto e o engenheiro, então eles trabalham sempre em conjunto. Quem trabalha com sistemas de climatização é o engenheiro mecânico, então a gente começa a agregar que as engenharias elas se complementam, o engenheiro eletricista, então a gente tem várias engenharias que se complementam para que isso funcione. Planejamentos, né? Várias, sempre como se fosse uma engrenagem, né? Um ajuda o outro para que a gente consiga obter a melhor solução. E professora, como a gente sabe que na nossa região existe, né, a construção civil, ela é muito desenvolvida, muito forte, existe essa boa intenção por parte das construtoras de buscar esses recursos mais sustentáveis? Existe um trabalho nesse sentido? Eu acho que aqui ainda está um pouco incipiente, ainda tem poucas empresas que se arriscam, porque é uma área que demanda muitos profissionais para dar suporte, né? Não é só um. E a gente vê que as grandes cidades, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre é muito mais desenvolvida, né, do que, falando aqui da região sul, né, do que de fato a nossa região, mas eu acho que isso é uma tendência, ainda mais que a gente tem vivido dias cada vez mais quentes. Então a gente está em outono e está dormindo com o ar-condicionado ligado. Então alguma coisa está errada. Está quente demais, aí o ar-condicionado agora já não dá mais conta. Então teve queda de energia em algumas regiões por causa do excesso de ar-condicionado, não de ar-condicionado, mas de equipamentos no geral ligados. Então a gente nota que é uma necessidade no geral, é do coletivo. Né? Até pensando no bem do planeta também de uma forma geral, né? Porque senão como dizer, é o consumo tanto para a obra, na construção, né? Quanto a questão dos resíduos que vai... É o envolvimento de todos mesmo, o desafio de todos. Não tem jogar fora resíduo, né? Não existe, jogar fora, não existe lixo, né? Não tem nosso lixo. Planeta. A gente vai ter que colocar em algum lugar. Então, nada melhor do que a gente reaproveitar aquele resíduo que nós mesmos estamos gerando, para tentar diminuir o impacto no planeta. E a universidade é um espaço que é fundamental também, porque forma esses futuros profissionais que vão desenvolver esses projetos todos. O trabalho aqui também é fundamental nesse sentido. Sim, a universidade ela acaba contribuindo tanto com o ensino da graduação, quanto com pesquisa, com projetos de extensão. Então, ela acaba abrangendo de uma forma bem ampla e contribuindo com a comunidade. Eu acho que é bem importante. E, professora, quem deseja atuar, né, nessa área, quais conhecimentos e habilidades são essenciais para ser um especialista que atua nessa área da construção civil, pensando na sustentabilidade? A gente aborda o assunto, mas acaba não abordando de uma forma tão profunda, né, na graduação, mas durante as pesquisas a gente consegue desenvolver melhor com os alunos e daí buscando uma pós-graduação e uma especialização. Até a Univale ela oferece pós-graduação em sustentabilidade. Tá certo, então. A gente agradece a participação da professora Carolina Rocha Carvalho, falando aí sobre essa temática tão importante, atual, né, que é a sustentabilidade na construção civil. Obrigada, professora, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até a próxima semana.